Boa noite, amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui com vocês no nosso futebol hoje. Seu resumo semanal de notícias do mundo do futebol. Sou Vinícius Mota, estou na companhia sempre de Pedrão. Boa noite, Pedrão. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Maravilha. Como é que foi a semana? Muito boa, graças a Deus. A minha também, Pedrão. Bem, meus amigos, espero que a de vocês também. Vamos lá. Hoje a gente começa a nossa, literalmente, um ano após a primeira temporada do Futebol Hoje. Um ano de programa, agora a gente inaugura o segundo ano de gravações do Futebol Hoje. Vamos lá, acabou recentemente Fluminense 2, Bragantino 1. Um show de bola, massacre, o placar do jogo não retrata o que foi a partida. O Fluminense, né, Pedrão? Teve tá cada dia que passa 10 jogos invictos, apresentando um futebol envolvente, de aproximação, um time que, é ofensivo. É irreconhecível, Pedrão. Na minha forma de ver, vou querer a tua opinião agora em seguida, fazendo uma comparação de trabalho só, não estou falando de potencial. Como é que o time do Abel Braga é diferente do time do Fernando Diniz. É verdade. E é o mesmo elenco, mas é muito diferente. Pelo menos é a percepção que eu tenho. E acredito eu, Pedrão, que o Fluminense agora não é mais um azarão, como muitos da mídia falam. Não. O Fluminense é uma realidade. É um time que realmente entrou nas competições, pode até não ganhar, mas disputa o título brasileiro e a Copa do Brasil. Sem dúvida. Você concorda comigo? Fala para os nossos amigos e amigas sua posição sobre o jogo do Fluminense hoje e sobre o time em geral. O time do Fluminense é aquele time que atingiu uma formação tática. Hoje é um time que entra em campo e sabe o que vai fazer. E Abel não, era o sobe e desce. Ia, caía, voltava. Não tinha uma definição tática. Fernando Diniz é um cara moderno, ele incutiu no Fluminense já uma... Você vê, o Fluminense teve agora esse jogo de hoje, jogou o tempo inteiro no campo do Bragantino. O tempo inteiro. Tomou aquele gol, mesmo uma distração da zaga, que isso durante um jogo acontece. Mas o Fluminense era para dar de uns 4 ou 5. O Fluminense teve 3 bolas na trave, jogou fácil. E o outro jogo passado, que inclusive assisti... Virada contra o Goiás, né? 3-2. Uma virada de 3-2. O Fluminense é aquele time, né? Às vezes ele joga aberto, ele deixa jogar, ele joga. É um time alegre, um time que vai para frente. Inclusive, você vê, ele tem opções de frente, como o Bigode entrou, fez o gol da vitória contra o Goiás. Tem outros garotos, tem o Marrone que está chegando, inclusive fez uma bobagem. Uma bobagem. Fez expulso no final, mas é garotão, tá pouquinho, vai se enquadrar. Então o que acontece? O lateral esquerdo do Fluminense está contribuindo. Não preciso falar de André e Cano, que vocês todos já sabem, né, Tricolor? Foi bom você citar isso, Pedrão. É bom falar para os amigos e amigas. Senhoras, esse rapaz, eu quero falar porque vocês sabem que a gente aqui fala sincero. Não, é verdade, exatamente. Esse rapaz, esse André, volante do Fluminense, esse rapaz, ele joga uma barbaridade. É verdade. Que joga esse cara é uma coisa impressionante. Falei agora. Se o cara lá na frente chegar em uma carreira maravilhosa, chegar em seleção, tô falando hoje. Não, o caminho esse cara joga uma barbaridade. O caminho é seleção esse brasileira. jogador, ele é diferente, senhores. André, olha esse jogador, esse cara é diferente. É verdade. Mas enfim, o time tá bem, o Ganso também tá no seu melhor, acredito, muito bem. No seu melhor momento com a camisa do Fluminense, né, Pedrão? O Ganso é aquilo que eu te falo. Não, o Ganso já é um cara conhecido. É um dos meias mas você do não concorda que é o Brasil. melhor momento do Melhor momento. E é um dos meias que sobrou no Brasil. É um meia mesmo, um meia esquerda que tá aí, pessoal. Tá aí. Joga muita bola, toca muito bem. Vê muito jogo, né? Vê muito bem, né? Então o Fluminense está bem, Tricolores. Pode apostar que está entre os melhores do brasileiro, da Copa do Brasil, e vai dar alegria à torcida. E detalhe, meus amigos, para finalizar o assunto Fluminense, eu vou dizer o seguinte, que o Fluminense, já vou dizer antes, agora no meio de semana vai ter Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Fortaleza. Para mim o Fluminense passa e passa com folga. É um time que vai chegar. Se vai ganhar ou não, a gente não sabe, mas que vai chegar, vai. Sem dúvida. Meus amigos, seguindo aqui o nosso futebol hoje da semana, vamos também falar sobre um time também que teve um crescimento exuberante nas últimas semanas. A gente falou muito aqui, né, Pedrão? O Flamengo vem de uma goleada de 4-0 no Juventude, ganhou hoje de manhã de 2-1 do Avaí. É um time que conseguiu acertar
as escolhas, a tática, o Dorival Júnior realmente é muito mais técnico que esse rapaz Paulo Souza, que já é passado. É verdade. E montou um time. O time está em crescimento, em franca evolução. Onde vão chegar a gente não sabe, mas que está em crescimento tá. Pedrão, você que teve a oportunidade de ver o jogo Flamengo e Avaí, o que você achou do time? Eu vi os dois jogos. Eu vi o chocolate que o Flamengo deu no Juventude, 4 a 0. E o Avaí hoje, né? E hoje, contra o Juventude, todo mundo jogou bem. O time teve uma evolução assim com esse Dorival Júnior, que não é nada demais. Botou o time para jogar. O Flamengo joga hoje com um time, vamos dizer, cada um na sua posição, que sabe fazer e está fazendo bem. O garoto está crescendo muito também, o volante, que é um garoto muito batalhador. João Gomes. Está dando um equilíbrio. Estreia de Vidal, né, também, né? Hoje o Flamengo fez uma boa partida com a Arrascaeta jogando muito. Tá no crescimento, Nossa senhora, o Flamengo hoje é um time armado. O Flamengo na mão de Paulo Souza era um time desarmado. Perfeito. Hoje está armado outra vez. Vai disputar nas cabeças aí o Flamengo outra vez. Entendeu? Então, por exemplo, hoje foi um dia que o Flamengo jogou muito bem. O Flamengo se aproximou, mudou o Flamengo outra vez. Perfeito. Fez uma bela partida flamenguista. E está em crescimento. E o Flamengo está em crescimento, então de parabéns. Agora teve a chegada do Raul Vidal. Não, Arthur Vidal. Arthur Vidal, que jogou esse pouco tempo hoje, mas mostrou aquele Vidal, ele em forma física, vai contribuir. E estamos esperando mais um pouco do Cebolinha, né? O Cebolinha está chegando. E Pedrão, só para a gente botar um detalhe para os amigos e amigas aqui, um detalhe importante, que é o seguinte, amigos e amigas, o Flamengo, tem muita gente que fala, porque o Flamengo vai ter um jogo duro, eu não acho. Da mesma forma que eu dei o pitaco na Copa do Brasil agora contra o Fortaleza, para mim o Flamengo passa e passa tranquilo do Paranaense. O time de Filipão não assusta ninguém, entendeu? Provou ontem. Calma, Pedro, a gente vai chegar lá. Não assusta ninguém, entendeu? E para mim o Flamengo passa e passa fácil. Tranquilo. Essa dupla Fla-Flu aqui hoje representa a nata, o melhor do futebol carioca no atual momento. Seguindo nosso futebol hoje essa semana, Pedrão, você que teve a oportunidade de ver alguns trechos do jogo ontem, é o que a gente fala, meus amigos, o Botafogo tem esse investimento estrangeiro aí, mas é um time de oscilação, de altos e baixos. Ontem fez uma boa partida, ganhou do Paranaense, 2-0, né? E você viu os três jogos, o que você achou do jogo, Pedro? Eu achei que o Botafogo ontem foi bem. O Botafogo ontem reagiu muito bem e ganhou desse time do Atlético Paranaense, que eles dizem que é um time muito bom. Eu acho que não é páreo para o Flamengo. Sim. Eu acho que o Flamengo vai passar. Não, eu estou dizendo, o Atlético vai jogar com o Flamengo. Sim, mas e o jogo Botafogo? O jogo do Botafogo, eu estou te falando, o Botafogo jogou de igual para igual, jogou melhor e ganhou de 2-0. Então eu quero dizer que esse time não é bicho papão nenhum. Mas e o Botafogo? Muita oscilação? O Botafogo é aquela coisa que eu já vi te falar. Joga bem um jogo, joga bom. Esse jogo foi bem. Correu muito, deu tudo certo. O time estava muito coeso no jogo. E ganhou o Atlético normal, 2-0. É isso, meus amigos. O Botafogo é um time que, aquilo que a gente falou aqui, oscilações altos e baixos. Acredito que para a próxima temporada possa ser um time mais competitivo. Mas acredito também que não vai passar nenhum sufoco, vai se manter no brasileiro e deve ficar na posição intermediária, é o que eu acredito. Eu queria fazer uma posição aqui. Faz uma ponderação para a gente entrar no assunto importante aí. Eu vou falar do Vasco. Então, eu vou chegar agora. Então a gente tem que aqui, aqui tem que ter entrosamento. Manda lá. A gente vai no passo a passo aqui, você vai, não fica ansioso. Não, tá tranquilo. Meus amigos, fechando o futebol hoje dessa semana, nosso último assunto é o Vasco. O Vasco a gente tem elogiado aqui, tá com muita determinação, tá com muita motivação, tá na sua escalada rumo à Série A. Mas assim, teve uma digamos assim, um pequeno problema, né? O técnico foi demitido, perdeu de 1-0 para o Vila Nova. Ainda tá entre os 4, mas teve uma queda de rendimento. Aquela coisa, meus amigos, o Pedrão vai dar uma ponderação dele, mas o Maurício Souza é um técnico ainda iniciante em formação. Talvez não seja o momento correto dele assumir um clube como o Vasco, ainda mais numa situação de querer subir para a Série B, né, Pedrão? E foi demitido. Eu particularmente, não acho que o Vasco tinha tido uma queda de rendimento tão brusca assim. O cara acho que só foi técnico 5 jogos, salvo engano. Poucos jogos na frente do Vasco. Mas é aquela coisa, né? O time está com pouco investimento, vai contratar quem? Enfim. Eu sei o seguinte, independentemente do Maurício Souza demitido ou não, acredito no acesso do Vasco. Pedro, não, suas ponderações. Primeiro a respeito da demissão do Maurício Souza e sobre as pretensões do time na temporada. Eu, particularmente, já vi esse rapaz trabalhar até no Flamengo, Maurício Souza.
e não sou muito Fã do trabalho dele. Preciso ver mais. Sim. Quer dizer, ele chegou no Vasco, então o Vasco estava vindo bem. Parece que ele chegou no Vasco e o Vasco começou a ter caída, a oscilar. Perder esse jogo de 1-0 pro Vila Nova. O Vasco não jogou bem, não soube sair da arapuca do Vila Nova, entendeu? Inclusive um garoto que eu aprecio muito, o Gabriel, também não jogou bem, Gabriel Peck. Quer dizer, o time estava muito... O Nenê não se encaixou bem nesse jogo. Quer dizer, não era o dia do Vasco. Sim. Perdeu de 1-0. Agora, eu acredito que essa demissão do técnico, alguém viu o parecido do que eu vi. Eu acho que foi positivo a demissão. Eu acho que foi positivo. É bom trocar a história. Eu acho que ele entrou no Vasco, parece que o Vasco estava vindo, subindo e começou a cair. Alguma coisa tem. Entendi. Um time de futebol ele não se perde de um dia para o outro. Vamos ver agora, né, Pedrão, quais são os próximos passos, quem vão contratar e como o time vai Mas o Vasco ainda está nas cabeças. Exatamente. Vamos torcer para o Vasco, pessoal, ir para frente outra vez e passar para a Série A, que eu acredito que é o objetivo, que é o objetivo. Meus amigos, é isso, Vasco, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, próximo episódio, mas nosso futebol hoje vai ficando por aqui. Eu sempre reitero para vocês, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, é sempre um prazer, o prazer é sempre nosso trazer para vocês o resumo semanal do mundo do futebol. Sou Vinícius Mota, estou sempre na companhia de Pedrão. Uma ótima noite de domingo para vocês, uma excelente semana. Pedrão, boa noite. Boa noite, obrigado a todos, boa semana a todos. Tchau.